Fala galera, fala Pedro Reis chegando na área, respirando aliviado. E não é nem pelo Corinthians que ganhou agora há pouco do Atlético Mineiro, deu uma respirada na Série A do Brasileiro, ficando um pouco distante da zona do rebaixamento não. Estou respirando aliviado porque depois de 100 dias o torcedor prudentino vai poder gritar que venceu. Agora há pouco, na tarde de hoje, o Grêmio Prudente venceu o Comercial de Ribeirão Preto por 2-0. Vitória importante, vitória que dá moral, porque o Grêmio Prudente fazia um bom tempo que não ganhava, desde o dia 29 de março. O Joãozinho não era nem nascido, ó quanto tempo faz. O João não era nem nascido quando o Grêmio Prudente venceu pela última vez. Havia vencido o União Suzano por 3-1 naquela noite, aqui em Presidente Prudente, e voltou a vencer depois de 7 jogos. Na tarde de hoje, o Comercial de Ribeirão Preto 2-0. Os gols foram marcados pelo Cezinha e pelo Rafinha. Essa vitória tira um pouco do peso da necessidade de vencer. O Grêmio Prudente estava a esse tempo todo sem vencer, mas estava chegando. Teve muito empate, foi semifinalista, bateu na trave do acesso e bateu na trave literalmente, porque o o Rafinha bateu uma falta que praticamente colocaria o Grêmio Prudente na Série A2 do ano que vem, que o goleiro pegou lá em São José. O Grêmio, na medida, vamos colocar assim, nas devidas proporções, teve mais jogo do que o São José, apesar do São José ter armado aquele plano de jogo e ter feito com sucesso. Então, dava aquela falsa impressão de que estava tudo bem, mas eram 7 jogos sem vitórias. Foram 100 dias sem vitórias. É muito tempo para um time que quer brigar lá em cima ficar sem vencer, e essa vitória veio na tarde de hoje. Essa vitória veio também em um toque que o Ademir Fezan fez na equipe. Eu critico bastante o Fezan, vai ter um pouquinho de cornetada aqui no Fezan também, mas deu uma moral pra gente lá no Prudencast, foi lá, trocou uma ideia, e hoje ele começa a escalação, ainda com muitos problemas de desfalques. O Grêmio Prudente é um elenco curto, para essa Copa Paulista não tem tantos atletas assim, só que ele começa com o Cezinha, que é lateral esquerdo de origem, como ponta direita. E aí o pé invertido dele, logo no início já dá para ver, na primeira jogada que ele pega como ponta direita, ele tem que ajeitar o corpo, trazer para a perna esquerda para levantar dentro da área. Isso aí atrasou esse ataque. No outro ataque ele foi fazer uma virada de jogo, a mesma coisa. Então esse tipo de característica o Cezinha não tem, ele não é ponta, ele não é extremo de origem, ele é lateral. E se ele for para jogar de extremo, que joga de extremo pela esquerda, como ele fez aquele bom jogo na estreia contra o Noroeste lá em Bauru. Foi um jogo ok do Cezinha como extremo pela esquerda. E aí o Comercial começa melhor, com marcação lá em cima, marcando praticamente dentro do campo do Grêmio mesmo, atacando o Grêmio na saída de bola. O Grêmio tendo muita dificuldade, começa tendo chances a mais que o Grêmio. E aí o Grêmio começa a equilibrar a partida, começa a pôr mais a bola no chão. E por volta de 30 minutos o Fezan muda. Ele inverte o Cezinha, traz o Cezinha para o lado esquerdo e põe o Luquinhas, que está voltando do Vossen de Assis. Hoje foi o primeiro jogo dele como titular desde dessa volta, como ponta direita. E aí o que parecia um problema que o próprio Fezan criou, ao escalar o Cezinha com o pé invertido, se transforma em solução. O Grêmio cresce no jogo, passa a dominar. O Comercial, que tinha feito uma substituição por lesão, optado por colocar um lateral direito como extremo, mas mais para marcar as subidas do Lelkovic, se viu sem saber o que fazer, porque do lado do Lelkovic subia, quando estava pela ponta esquerda o Luquinha vinha por dentro, e na hora que coloca o Cezinha como ponta esquerda, esse extremo tinha que se preocupar com a marcação do Lelkovic e também não sabia se viria o Cezinha pelo lado, não atacando mais por dentro, mas como um ala mesmo, como um extremo, como um ponta. E aí que a coisa começa a virar. Tanto é que 3 minutos depois o Luquinha faz a jogada, não precisa virar corpo, não precisa ajeitar o corpo para bater na bola, depois de uma pressão de escanteio do Grêmio. A bola vai para o Luquinha de primeira já cruza, o Cezinha está sozinho do outro lado. Essa dobra em cima do lateral do Comercial foi importante nesse primeiro tempo, nesse ajuste que o Fezan fez durante a partida. Nota 10 o que ele conseguiu fazer ali, e o Cezinha faz o gol.
1 a 0 para o Grêmio vai para o segundo tempo e logo de cara, na volta, o Marciano, técnico do Comercial, coloca um atacante para empurrar o Lelkovic. E aí, empiricamente, o Grêmio Prudente passa a jogar mais pelo lado direito, explorando mais o Luquinha pelo lado direito. Até o Guizão, que é zagueiro de origem hoje, de novo como lateral direito, fez uma boa partida, até ofensivamente fez uma boa partida. A jogada sai de uma bela troca de passes, sai o pênalti, o Rafinha vai e converte. O Grêmio Prudente abre 2 a 0. Taticamente, o Grêmio Prudente fez uma baita partida hoje, na minha opinião. Conseguiu variar a taticamente a equipe. Veio e saía com 3 ali, praticamente como 3 zagueiros, naquele 3-2-5 que o Fessan tem implantado desde quando chegou, com o Guizão como zagueiro, o Lelkovic espetado como extremo, o Luquinha ou o Cezinha por dentro, ou então o Cezinha, quando veio para o lado esquerdo, como extremo, e o Lelkovic atacando por dentro. Muito bem montado, achei hoje taticamente o Grêmio Prudente muito bem. Faz o 2 a 0, controla absolutamente a partida inteira, todo aquele ímpeto, aquela força física que o Comercial tentou implantar no começo do jogo já não tinha mais, e o Grêmio Prudente faz o 2 a 0 tranquilo, e encaminha a vitória. E aí talvez seja um problema de elenco, mas hoje, mais uma vez, o Fessan faz mudanças que chamam o time para cima, que chamam o adversário para cima, e até hoje me surpreendeu bastante até mudanças de característica, cara. O Thiago Nonato reestreia e ele vai jogar de ponta esquerda. Pô, o Thiago Nonato tem 1,90 m quase, é forte, é musculoso, não é tão rápido, não é tão ágil. Ganhando de 2 a 0, esse cara como ponta esquerda, ele tem que ter uma função tática muito boa. Não que o Thiago Nonato não tenha desempenhado taticamente essa função, mas não é a dele marcar lateral, não é a dele ser ponta, não é a dele fazer uma jogada individual, driblar o adversário, não é a dele. Não é a característica dele. Junto dessa substituição veio o Paranhos. O Rafinha sentiu uma lesão. O Paranhos, que fez a estreia hoje também, que é volante de origem, entra como um 10. E em 2 contra-ataques que o Grêmio tem que ter aquela tomada de decisão que só um 10 ou só um meia de origem consegue ter, acelerar ou pisar, o Paranhos ficou sem saber o que fazer. Então essas duas mudanças faz o Comercial crescer na partida, o Grêmio Prudente começa a tomar um pouco de sufoco, e aí o que parecia uma vitória tranquila, em alguns momentos tomou algum susto, mas nada demais. O Grêmio Prudente bem para essa primeira vitória na Copa Paulista. Agora, são mais 8 jogos nessa primeira fase. Eu fiz um cálculo ali, com 18 pontos classifica, mesmo que não passe em segundo, passam os 2 melhores terceiros dos 3 grupos, 2 passam. Então imagino que o Grêmio com 18 pontos passa facilmente. Então é vencer os jogos em casa, arrancar um ou outro empate. O Grêmio Prudente deve estar nessa segunda fase. É muito cedo ainda para se falar de título, para se falar que o Grêmio Prudente vai chegar numa final, que vai garantir uma vaga na Copa do Brasil, no Campeonato Brasileiro da Série D do ano que vem. Acho que é cedo demais para falar que o Grêmio Prudente é um dos candidatos ao título. Sigo com a minha teoria, o Grêmio Prudente vai nessa Copa Paulista ser competitivo, mas não vai chegar para brigar pelo título. Se chegar, na minha opinião, seria uma surpresa o Grêmio Prudente brigando pelo título. Isso porque na segunda fase deve vir jogadores de melhor nível para os outros times, e pelo que a gente sabe, o Grêmio Prudente não está com essa bala toda. Gastou tudo que tinha agora para montar esse elenco competitivo e brigar. E o que vier é lucro. Tá marcando ali na carteirinha, tá marcando presença nos campeonatos da Federação Paulista, e assim sim, Série A3 no ano que vem o Grêmio entra favoritaço pelo título, beleza? Valeu por me acompanhar até aí, se você teve paciência, se você acompanhou até o final do vídeo, muito obrigado. Eu acho que eu vou subir esse vídeo e acabar subindo no YouTube, hein? Vamos ver o que eu vou fazer. Beleza? Forte abraço a você, a todo mundo que nos acompanhou aqui no Fala Pedro Reis de hoje. E em breve estarei de volta com essa careca lustrosa. Então curte o vídeo, compartilhe e boa, vamos lá.